Queridos, vamos ver a ressurreição de Cristo e os seus efeitos na vida do cristão. Porque a Bíblia nos mostra duas ressurreições. Apocalipse diz que existem duas mortes, assim como também existem duas ressurreições. O texto menciona aqueles que foram contados na primeira ressurreição. Esta é a segunda morte ou ressurreição. Portanto, tanto a morte quanto a vida existe em dois aspectos. Existe a morte espiritual, que é a separação de Deus. Quando todos nós nascemos separados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Existe a morte física, quando o nosso corpo se separa do Espírito que nos mantém vivo. E existe a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Passar a eternidade separado do Senhor. Assim também existe a primeira ressurreição, que é aquela que nós vivemos e experimentamos no Espírito. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, quando nós convertemos em direção a Deus, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós somos feitos novas criaturas. Mas o nosso corpo permanece o mesmo, a gente não muda nada fisicamente, mas espiritualmente a gente renasce, a gente ressurge para a vida com V maiúsculo. Portanto, a primeira ressurreição é aquela que a gente experimenta no Espírito, quando nascemos de novo pelo poder do Espírito de Deus. A segunda ressurreição é a do corpo. É a que experimentaremos quando Ele vier nos buscar. Então ressuscitaremos para encontrar com Ele, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Esta é a segunda ressurreição. Então, Jesus é a primícia, disse Paulo, a primícia dos que dormem. Querendo dizer, Jesus é o primeiro que ressuscitou. E por isso, todos os que creem nele, ressuscitarão juntamente com ele. E ouvindo essa afirmação, a gente pode questionar, Jesus é o primeiro que ressuscitou, mas e aquele rapaz que caiu nos ossos do profeta Eliseu? E o filho daquela viúva? E o próprio Lázaro? Esses todos não ressuscitaram antes de Jesus ressuscitar? Sim, mas todos eles voltaram a morrer novamente. Jesus é o primeiro, disse Paulo, que ressuscitou e não morreu mais. Portanto, ele é o primeiro ressurreto definitivamente. E nós ressuscitamos porque ele, ressurreto, subiu e derramou do seu Espírito. E o Espírito dele nos faz ressuscitar espiritualmente. Portanto, a ressurreição de Cristo promove em nós a nossa ressurreição. E aí a pergunta é, quais são os efeitos dessa ressurreição em nossas vidas? O fato dele ter ressuscitado, o que isso mexe conosco? E também o fato de nós já termos ressuscitado com Cristo, o que isso mexe? O que isso muda na nossa dinâmica de vida? Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Está projetado ali na Nova Almeida Atualizada. E a Nova Almeida Atualizada diz que no primeiro dia da semana, à alta madrugada, ou seja, quase amanhecendo, as mulheres foram ao túmulo,
levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ontem eu recebi um questionamento vindo de um jovem, não aqui nosso, lá da Bahia, ovelha de um pastor amigo, e o pastor repassou para mim o questionamento que eu achei fabuloso, ainda não tinha ouvido essa pergunta. E a pergunta do jovem foi: por que precisou tirar a pedra do sepulcro? Porque Jesus ressurreto, o corpo glorificado de Jesus, não diz que passava pela parede, pela porta fechada? Então, por que teve que tirar a pedra do túmulo? Ele não poderia ter passado, assim como ele passou em outras ocasiões? E aí olha, interessante, nunca tinha recebido essa pergunta. E aí, a minha resposta foi: Jesus poderia ter saído do túmulo sem tirar a pedra, mas quando as mulheres chegassem lá, se a pedra ainda estivesse no lugar, como elas saberiam que ele ressuscitou? Portanto, a pedra foi tirada para que o túmulo, até hoje, se você chegar lá no lugar onde a tradição aponta que foi o túmulo, está lá a porta aberta e uma plaquinha lá: ele não está aqui porque ressuscitou. Portanto, a importância do túmulo vazio para todos nós. Qualquer líder religioso, não vou mencionar nomes, mas qualquer vertente religiosa que tenha qualquer líder que eles são seguidores, nenhum pode afirmar que lá no túmulo do seu líder está vazio. Se você for no túmulo de todos os outros líderes, de todas as outras vertentes religiosas, eles não afirmam que o líder deles não está lá naquele túmulo. Está lá. Se fizer uma exumação, vai achar, tem osso lá ainda, tem cabelo, seja lá o que for que tem lá, ainda tem alguma coisa lá. Nós somos o único povo que crê e que professa que o nosso líder não está no túmulo em que foi colocado. Portanto, queridos, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês: estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Interessante, né? Que o pessoal insiste, né, em afirmar que a Bíblia é machista, que, né, a nossa religião é machista e etc. E as primeiras pessoas que tiveram acesso à verdade que nós estamos celebrando aqui nessa manhã foram mulheres. Mulheres roubando a cena, mulheres sendo protagonistas das histórias. O nosso livro é o único que dá protagonismo às mulheres dessa forma. E para eles, tais palavras pareciam um delírio, porque tem uma turma aí que insiste em
desprestigiar, né? Não, se são mulheres, elas só podem estar loucas. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, sempre o Pedro, né? Eu quero ir, eu quero ver, eu vou na frente. Então quero ir lá ver. Levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lençóis e nada mais. Retirou-se para casa admirado. Outra versão diz, maravilhado com o que tinha acontecido. Queridos, William Robertson era um jornalista e também pastor de uma igreja na Escócia. E ele dizia que o túmulo vazio é o berço da igreja. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Ou seja, a partir daquele momento em que as mulheres saíram dali, com essa verdade, o túmulo está vazio. Nascia um grupo de pessoas que, acreditando nessa verdade, se uniria e seriam chamados de igreja. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 9, diz: Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como também de vivos. Sabe essa coisa do lugar de fala? Ah, você não pode falar sobre isso porque você não tem lugar de fala. Então, Jesus tem lugar de fala para conversar com qualquer um, tanto mortos como vivos, porque Ele viveu a experiência. Ele pode nos entender, nos orientar, nos direcionar, porque Ele encarnou, Ele foi humano como nós. Então Ele tem lugar de fala, tanto para mortos como para vivos, Ele ser a referência. E eu pergunto para você nessa manhã, Ele ressuscitou mesmo? Você tem certeza disso? E se eu te fizesse alguns questionamentos? Como você responderia? Porque há 2000 anos, nessa época, os cristãos celebram a ressurreição de Cristo. E eles vêm sendo questionados há 2000 anos. E várias são as afirmações daqueles que nos questionam. Por exemplo, tem aqueles que dizem que os inimigos de Jesus roubaram o corpo dele para tentar desbaratinar, para tentar arrefecer aquela turma, aquela motivação, aquele grupo de pessoas que estavam ali querendo seguir esse cara que acabou de ser morto e criou ali uma situação muito emblemática em Jerusalém. Outros dizem que foram os amigos, os discípulos, os seguidores, os amigos de Cristo roubaram o corpo dele e inventaram essa história de que ele ressuscitou para dar continuidade a essa religião. Uns dizem que foi uma alucinação, né? O povo delirou e o delírio foi passando de geração em geração até que chegou e a gente está delirando aí até hoje. Outros dizem que foi uma mentira. Não, isso não foi verdade, isso é uma grande mentira, é uma invenção, não tem nada disso, e o povo vai acreditando nessa mentira, vai repassando a mentira, e eles estão aí até hoje contando mentira. Existe alguma evidência histórica da ressurreição de Cristo? Tem como comprovar historicamente? Tem como comprovar cientificamente? Tem alguma evidência religiosa? Qual a evidência dessa religião? Como é que comprova isso? Então, para aqueles que dizem que os inimigos roubaram o corpo, a nossa resposta é: se foram os anticristos,
né? Todo aquele que é contrário a Cristo. Você sabe que anticristo é uma palavra que só aparece na carta de João com esse significado: aquele que se levanta contra a pessoa, a obra ou a doutrina de Cristo. Então, se foram os anticristos que roubaram o corpo, quando a coisa da ressurreição começava a crescer, eles teriam devolvido o corpo para acabar com a mentira. E se foram os amigos que roubaram o corpo, bom, eles iam estar dispostos a morrer por essa mentira? Uma coisa é, vamos esconder o corpo, vamos inventar que ele ressuscitou, e assim a gente dá continuidade à obra dele. Beleza, mas quando o Império Romano ameaçar a gente de morrer por causa disso, aí não, o corpo está escondido ali, nós roubamos para... Porque morreu muita gente por causa disso. Será mesmo que aquele monte de gente estaria dispostos a morrer por essa mentira? Ah, foi uma alucinação. Beleza, e o que dizer do Tomé que pediu para ver? O que dizer daqueles que encostaram? O que dizer das cerca de 500 pessoas? Disse Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Cerca de 500 pessoas em Jerusalém viram, encostaram nele e afirmavam isso, dispostos a morrer por essa afirmação. Não, foi uma mentira. Tudo não passa de uma grande invenção. Então, como é que a gente explica a profunda mudança na vida das pessoas? Como que a gente explica a grande disposição das pessoas em morrer por causa disso? Abandonar seus hábitos, seus costumes, seus prazeres, sua casa, sua cidade, o seu país, por causa de uma grande mentira e alucinação? Como que a gente explica uma fé que já dura 2000 anos? E tem como comprovar historicamente? Não tem, mas como que a gente explica uma afirmação que vai passando de geração em geração? Já tem quase 2000 anos que essa afirmação vai sendo passada de geração em geração, e esse grupo que acredita nesse negócio só cresce. Se lembram de Gamaliel, em Atos capítulo 5? Pedro e João vão ao templo, né, no momento da oração, aí o cara fica curado, entra no templo gritando, dançando, bagunçou o culto de oração, e isso era considerado profanar o templo, fazer bagunça na hora da oração. Então eles são presos e levados ao sinédrio para julgá-los. Qual é a pena que esses homens merecem por ter bagunçado o culto de oração? 3 horas da tarde no templo. Pedro e João lá diante do sinédrio, e os caras, tem que matar, tem que prender, tem que bater, tem isso, tem aquilo. Aí o Gamaliel pede a palavra e fala: irmãos, varões israelitas, eu acho melhor soltar esses homens, porque é o seguinte, vocês se lembram daquele tal de Teudas, que apareceu um tempo atrás aí, dizendo ser o Messias, arrebanhou um grupo de seguidores, e a gente nem ouve mais falar de Teudas. Depois apareceu aquele outro Judas, dizendo que era o Cristo. Um grupo começou a seguir, e foi aquele movimento. E cadê esse tal de Judas? A gente nem sabe mais onde está. E é uma coisa comum em Israel, até hoje. Gente que se levanta por ter algumas características da profecia. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador de Israel. E aí o Gamaliel diz: toda semana surge um Messias diferente. É tudo povo doido, alucinado. Vamos soltar esses caras e esperar, porque eu não dou um mês. Isso é uma grande alucinação, isso é uma grande mentira. Esse povo está viajando na maionese. Vamos soltar eles um mês. Eu não dou um mês e esse negócio não existe mais. Aí o Gamaliel diz o seguinte:
Se desaparecer, é igual aos outros. Mas se permanecer, é de Deus. E aí, varões israelitas, se for de Deus mesmo, nós estamos numa grande enrascada, porque ninguém pode se achar lutando contra Deus, disse Gamaliel. Portanto, da boca de um mestre de Israel, existe a maior evidência histórica de que esse negócio é verdade. Por quê? Porque já tem 2000 anos. E o grupo que acredita nisso só aumenta a cada geração. Tem alguma evidência científica? Como é que a gente comprova cientificamente que uma pessoa pode ressuscitar? Como? Bom, então, como é que a gente explica cientificamente uma pessoa que é curada de um câncer terminal? Como que explica cientificamente? Como que explica cientificamente uma pessoa conseguir se libertar de um vício sem nenhuma terapia alternativa ou uso de medicamentos? Explica para mim cientificamente. 50 anos preso a um vício, de repente dá um mergulho dentro de uma água e sai e nunca mais pratica aquele vício, da noite para o dia. Como é que a ciência explica isso? Tem alguma evidência religiosa? Bom, como é que a gente explica judeus virando cristãos? Como é que a gente explica ateus virando cristãos? Como é que a gente explica islâmicos virando cristãos? Como é que a gente explica uma jovem que eu tive o privilégio de conversar, de entrevistar, uma jovem do Oriente Médio, no primeiro ano da faculdade, com 19 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus, da Bíblia, de Novo Testamento, nada. Do nada, ela está estudando na biblioteca e aparece um homem para ela, dizendo que está chamando ela para segui-lo. E ela pergunta, mas se eu te seguir, o que eu vou ganhar? E ele diz, você vai viver eternamente. E ela se levanta da mesa, vai andando atrás daquele homem que ela jura ser um homem de carne e osso. Ela viu um homem falando com ela, não era uma visão, um fantasma, uma voz, não, um homem. E ela, assustada com aquilo, foi atrás do homem. O homem entrou na capela, no lugar de oração da universidade. E quando ela entrou lá, uma outra menina levantou e disse, olha, um homem falou comigo que era para eu falar com você, que era para a gente segui-lo. O homem também falou comigo, por isso que eu vim aqui. Qual era o nome desse homem? E a menina falou, o nome dele era Jesus. Jesus, a gente não sabe nada sobre isso. Aí foram para o Google. Aí descobriram que existia um tal de Jesus, e aí pesquisando, acharam um grupo de cristãos que se reuniam na faculdade, se converte, batiza, entra num navio, e essa jovem hoje roda o mundo como missionária voluntária num navio. Tem 2 navios, né? O Doulos e o Logos, que rodam o mundo como uma grande biblioteca flutuante, param num porto, convidam as pessoas para visitar, e ali eles vão pregando o Evangelho e vão falando de Jesus. Então a questão é, como é que a gente explica isso? Então, queridos, o apóstolo Paulo disse, e talvez a gente cita esse versículo, mas nunca reparou nesse detalhe. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer, serás salvo. Mas a gente esquece do detalhe que eu fiz questão de frisar. Se com a tua boca confessar e no teu coração crer, o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Tinha reparado nesse detalhe? Se com a tua boca confessar e no teu coração crer que Jesus é Senhor. Não.
Não é que Jesus é Senhor, não é que Jesus é Salvador, não. Não, Paulo diz que o que nos leva à salvação é confessar e crer que Ele ressuscitou. Isso aí, Benjamin, vai dando um eco aí, para ver se o povo ouve melhor. Eu falo daqui, você fala daí, vamos ver se agora o povo crê. Aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se já fostes ressuscitados com Cristo, aí ele traz um monte de informações, que só valem se já fomos ressuscitados com Cristo. Então a pergunta é: quais são os efeitos da ressurreição de Cristo em nós? Quando a gente acredita nisso, quando a gente vive por isso, quando a gente acorda 5 e pouca da manhã e vem para cá para as 6 horas, cantar que Ele está vivo, declarar que Ele vive. Quais são os efeitos disso? Então vamos voltar para o texto. E eu quero te dizer que o primeiro efeito da ressurreição de Cristo em nós é que brota em nós um desejo de encontrar Jesus. Você já teve a experiência de estar numa fase difícil da sua vida? Passando um problema, vivendo uma adversidade, ou numa situação tão adversa que você, assim, naquele ato de puro desespero, você diz: volta logo, Jesus. Eu podia morrer logo, que assim eu vou e encontro logo Ele. Você já teve esse sentimento? De que, meu Deus, não aguento mais, vem logo. Esse é um dos efeitos da ressurreição. Quando estamos ressuscitados com Cristo, brota em nós o desejo de encontrá-lo. Às vezes a gente manifesta esse desejo dessa forma, desesperada e radical, de que, eu quero logo estar com Ele definitivamente. Mas no cotidiano, na rotina, no dia a dia, também brota em nós um desejo de encontrá-lo. E é por isso que a gente está aqui hoje. A gente sabe que vai encontrar aqui os nossos irmãos, que a gente vai encontrar gente querida, amada, mas o que nos traz aqui de fato é o desejo de encontrar aquele que ressuscitou. Ele vai falar comigo, Ele vai tocar em mim, Ele vai orientar a minha vida, Ele vai satisfazer o que eu necessito, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. É por isso que eu vou lá. Tem uma turma que diz: eu posso ser cristão sem buscar a presença de Cristo no meio da comunhão. Eu posso ser crente sem igreja. Aí eu te pergunto, para os que são casados, os homens casados, fiquem de pé, por favor. Homens casados, só os bem casados fiquem de pé. Eu pergunto a você, se alguém te convidar para um evento: ei, vamos na minha casa almoçar, vamos fazer um churrasco, vamos num aniversário, mas você não pode levar sua esposa. Não se revela não. Você está sendo convidado para um evento, mas você só pode entrar naquele evento se você for sozinho. Se você chegar com a sua esposa, você não é bem-vindo. Aqui, na igreja,
Se eu dissesse para você, você pode vir, mas a sua esposa não pode não, você permaneceria nessa igreja? Da mesma forma são aqueles que dizem, eu quero o Cristo, mas não aceito conviver com a sua noiva. Que história é essa? Eu quero o marido, mas a noiva eu não quero? Eu quero o homem, mas a esposa eu rejeito? Essa fé não é bíblica, porque o que é que agrada quando nós somos convidados e temos a liberdade de levar a nossa família junto, quem a gente ama junto. Cristo morreu por aqueles que creem, serem ressurretos e estarem com Ele, encontrarem com Ele, para passar a eternidade com Ele. Portanto, como que eu vou querer a presença desse Cristo e não querer conviver com aquela que é a sua noiva, que é a sua igreja? Isso não existe, irmãos. Obrigado, meninos. Podem sentar. Portanto, quando eu digo que o primeiro efeito da ressurreição, segundo Lucas 24, é o desejo de encontrar Jesus, eu estou dizendo encontrar Jesus de forma plena, e a gente só encontra Jesus de forma plena na comunhão, junto com a sua noiva. Já diziam os pais da igreja, claro que isso é uma expressão metafórica, mas naquele tempo, no século II, século III, sobretudo no quarto século, aqueles que diziam, não se pode ter a Deus como pai, quem não deseja ter a igreja como mãe, eles diziam. Isso é metafórico, se a gente for analisar teologicamente, não se sustenta. Mas o que é que eles estavam querendo combater com essa frase? Um monte de gente que lá 1700, 1800 anos atrás já tinha essa prática. Eu quero ser crente, mas eu não quero a comunhão, não. Eu quero ser crente sozinho, porque dá menos trabalho. Conviver dá trabalho, né, irmãos? Mas é na convivência que a gente vai melhorando. A gente vai sendo desafiado a sermos mais parecidos com Jesus. Porque é muito fácil não pecar estando sozinho, né? Mas quando a gente está na convivência, a gente se esbarra, a gente vai tendo as oportunidades, tanto de errar, como principalmente de aprender e de acertar. Diz o texto no versículo 4 que elas ficaram perplexas quando chegaram e viram que Jesus não estava no túmulo. Então, o segundo efeito da ressurreição é esse sentimento de perplexidade. A gente fica perplexo na vida, a gente olha uma coisa e fala, meu Deus, Ele está vivo mesmo, Deus existe. Você encontra uma pessoa que você conheceu de um jeito, e você não dava nada por aquela pessoa, essa pessoa não vai dar em nada, ou vai ser preso, ou vai ser morto, isso não vai dar em nada. Você estudou com a pessoa que era terrível, uma menina que era... Então você estudou com um menino que era da pá virada. E aí você sempre pensou, isso não vai dar em nada. Vai ser bandido, vai isso. E aí de repente os anos se passam e você encontra essa pessoa. Ei, quanto tempo, fulana... E aí, como é que tá? E a pessoa está bem, está com a família linda, está com a vida toda equilibrada, saudável, e vocês se encontraram fazendo turismo lá naquele resort que você vai na sua próxima viagem. E aí você fala, nossa, mas essa pessoa, eu imaginei que essa pessoa não ia dar em nada na vida. E olha como essa pessoa está bem, e bate em nós até aquela invejinha assim de, nossa, ainda está melhor do que eu. Aí você começa a conversar e você descobre o que é que mudou aquela pessoa. Ah, não, porque eu converti, sou da igreja tal, e nós e tal. E aí a pessoa começa a te dar o testemunho, e você fica perplexo assim,
não é que Deus existe mesmo? Versículos 5 a 7 diz que elas ficaram com medo. Quando apareceram os homens de vestes resplandecentes, a gente interpreta, a possibilidade de serem anjos. Elas abaixaram o olho, não quiseram olhar para eles, e eles disseram: por que vocês estão procurando aqui se ele está vivo? Ele não disse para vocês que ele ia morrer, mas que ele ia reviver? Vocês já se esqueceram? Então, nesse texto, nós temos esse terceiro efeito que gera em nós, que é o temor, a humildade e a convicção. Temor é saber quem Ele é e saber do que Ele é capaz. A gente não precisa ter medo de Deus. Medo no sentido pavor, terror, pânico. Basta ter temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o que é o temor? Eu saber quem Ele é, saber do que Ele é capaz. Então, não dá para ser de qualquer jeito. Eu tenho temor. Quando a gente ressuscita em espírito, a gente tem essa humildade de que não é por nossa causa. Não é porque nós somos bons, porque nós somos perfeitos, porque nós merecemos. Não, é tudo por causa dele. Então a gente se humilha mesmo, a gente abaixa o olho e se rende, dizendo: se não fosse ele, já era para nós. E quando a gente é ressuscitado com Cristo, a gente tem essa convicção, irmãos. A gente canta aqui convicto. Ele ressuscitou, Ele vive. Ele saiu da sepultura e nós saímos também da nossa sepultura. Cada um tem a sua sepultura. Aquilo que te mantinha morto, aquilo que te mantinha separado de Deus. Mas quando nós o encontramos, quando nós somos ressurretos em espírito pelo encontro com Ele, isso nos dá essa convicção de que, assim como Ele vive, nós viveremos também. Não é porque a gente merece, é porque a gente sabe quem Ele é e sabe o que Ele pode fazer. Ele poderia matar todo mundo, porque é isso que nós merecemos. Ele poderia nos enviar todos para estarmos separados dele eternamente. No entanto, Ele decidiu nos amar, decidiu nos perdoar, decidiu nos salvar, decidiu nos redimir, decidiu nos unir como sua noiva. Então, diz o versículo 8, elas se lembraram da palavra. Os dois homens disseram para elas: ei, vocês se esqueceram do que ele falou para vocês? Ele já não falou que isso ia acontecer? Vocês esqueceram? Aí ela: é verdade. Aí a outra: é verdade, menina, é mesmo, ele tinha dito. E nós estamos no mês de abril estudando esse tema, backup. Guardando o que realmente importa, a importância de memorizar, a importância de guardar, a importância de se lembrar do que Ele falou, porque nesses momentos, quando a gente se lembra do que Ele falou, aí a convicção fica mais forte ainda. É verdade, Ele falou que ia acontecer, é por isso que está acontecendo. Então nós temos esperança, porque se Ele falou, Ele vai fazer. Meu irmão, por isso que a gente não pode esquecer da palavra. Temos que fazer esse backup, guardar a palavra no nosso coração. Toda a palavra. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas
aos 11. Por que 11? Não eram 12? Quem é que está faltando aqui? O que aconteceu com ele? Se enforcou. O Evangelho diz que ele se enforcou. Atos diz que ele caiu de um penhasco. Qual que está certo? Os dois. Ele procurou uma árvore na beira de um penhasco, pendurou no galho, enforcou o galho, quebrou, ele caiu lá embaixo. Não está discordando, está completando. Uma coisa completa a outra, não discorda não. Então o texto diz que elas anunciaram. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Esse é o efeito da ressurreição, a vontade de falar que ele está vivo. Falar para todo mundo. Ah, mas o povo vai achar que a gente está delirando. Eu não estou nem aí, ele está vivo. O povo vai achar que a gente é doido. Estou nem aí, ele está vivo. Ah, mas ninguém vai querer te ouvir, vocês são mulheres. Um grupo de homens vai dar ouvido a mulheres. Interessa se vocês vão acreditar ou não. A verdade é essa, ele está vivo. Mas e se duvidarem? Não estou nem aí, a verdade é essa, ele está vivo. Ah, mas não vão acreditar, problema deles, eu acredito, ele está vivo. Século 17, na Inglaterra, tinha um ator muito famoso, que eu esqueci o nome agora. E esse ator era ateu. E um dia ele estava com um grupo de amigos, numa de suas horas de lazer, bebendo, conversando, rindo, brincando. E passou um grupo de pessoas indo para a praça, no centro de Londres, onde havia uma espécie de coreto, um palco mais alto, onde às vezes aquele ator apresentava seus monólogos. Mas de vez em quando, um homem subia lá naquele negócio para pregar. E o nome do homem era John Wesley. E passa um grupo de pessoas segurando um livro, indo para a praça. E o ator então se levanta e fala com os amigos: Ei, eu vou ali e já volto. Você vai aonde? Não, eu vou ali na praça ver o John Wesley pregar. Mas você não acredita, rapaz. Eu falei: eu não, mas ele acredita. Eu não, mas ele acredita. Como pode? Será que isso é um personagem que ele faz? Porque se for um personagem, eu como ator, eu quero aprender com ele, porque ele não sai do personagem, ele vive esse negócio 24 horas, e ele fala com uma convicção que eu como ator não consigo ter quando eu estou fazendo um personagem. Então eu vou lá para ver esse homem, porque ele acredita no que ele está falando. Meus irmãos, estou nem aí se vão ou não vão acreditar. A verdade é essa, ele está vivo. As mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmaram. Chegou um grupo na frente, as três primeiro. Ei, gente, nós fomos lá no túmulo, ele não está lá, ele está vivo. Ah, para com isso, menino, vocês estão doidas. Vocês foram num túmulo errado, deve ter alguma coisa errada, não é possível. Não, ele não está lá não, não é, meninas? Aí as outras: é mesmo, não está não. Confirmação, testificação. Quando a gente, como é que você conseguiu isso?
Aí você fala, menina, não sei, foi Jesus. Ah, para com isso, negócio de Jesus, não. Fala a verdade para mim, como é que você conseguiu essa coisa? Não, eu consegui porque Deus, Jesus. Não, não é possível, você está delirando, não tem nada de Deus, de Jesus. O que é que você fez? O que é que você estudou? A quem você pagou? Como é que você conseguiu fazer isso? Foi Jesus. Não é fulano? Não foi Jesus? Sim, foi, comigo também, foi Ele. Esse é um dos efeitos da ressurreição. A gente começa a se sentir na obrigação de dar o testemunho de que não tem nada a ver com a gente não, foi Ele. Mas foi vocês que tiraram a pedra? Não, a gente chegou lá, já estava tirada. Não foi vocês que tiraram o corpo? Não, chegamos lá, já estava sem nada. Não, não é possível, isso é mentira. É não, vem cá meninas, confirma aqui que é verdade. Portanto, toda vez que a gente ouve uma verdade acerca de Deus, quando somos ressurretos com Ele, brota em nós esse dever de confirmar, é verdade. Amém. É verdade isso aí mesmo. É isso mesmo, é só Ele mesmo. É Ele que faz, é Ele que comanda, é Ele. É isso aí mesmo, amém, aleluia, está certo. A gente passa a se sentir no dever de confirmar, de atestar, de chancelar e o tempo inteiro afirmar, é Ele mesmo. E isso às vezes gera dúvida no incrédulo. O cara não quer acreditar e ele fica em dúvida. Amém por isso. É lógico, meu irmão. Uma virgem engravidou. Um menino que viveu perfeito, sem cometer nenhum erro, aguentou aquela quantidade de chibatada, ainda subiu um morro com a cruz nas costas, morreu. No terceiro dia não estava mais lá. Subiu voando, vai voltar voando, vai pegar um grupo de pessoas e vai levar para ficar para sempre com ele. Quem é que acredita nisso assim, de primeira? Tem como acreditar não, irmãos. Tem como não. Não faz o menor sentido isso. Não tem como comprovar, não. Racionalmente, não tem como acreditar nesse negócio. Por isso que tem que ser pela fé. Pela fé. A fé, a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção daquilo que a gente não viu, ver o que é invisível, crer no que é impossível, somente pela fé. E por último, quando estamos ressuscitados com Ele, a gente vive uma vida de admiração e de maravilhas. Tudo a gente fica admirado. Meu Deus, não acredito, que bênção. Mas, gente, olha o que está acontecendo. Que coisa boa, que maravilha, aleluia, glória a Deus. A gente fica admirado, a gente fica maravilhado de ver como Ele trabalha, como Ele faz, como Ele não perde o controle de nada. Pedro levantou, saiu correndo. Quando ele chegou lá, ele... É verdade mesmo. Ele não está mais aqui. Ficou admirado, ficou maravilhado, perplexo, atônito, queixo caído. Se somos ressuscitados com Cristo, se a gente prestar bem atenção nos detalhes, todos os dias a gente tem motivo para ficar admirado. Como que Ele é bom, como que Ele nos abençoa, como que Ele direciona, como que Ele faz as coisas no tempo certo, do jeito certo. A gente vive assim, admirado, maravilhado. Que bênção ser um seguidor
desse líder, ser um aluno desse mestre, sermos a noiva daquele que um dia nos receberá nas suas bodas, e elas não terão fim, e estaremos na sua presença por toda a eternidade, celebrando, maravilhados do que Ele fez e faz por nós. Portanto, queridos, para concluir, eu quero ler esses 10 versículos de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar que nos tempos vindouros, daqui a uns 2000 anos, lá no Itaim, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um presente que Ele deu, não do que a gente fez, para ninguém fique se achando, mas somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele, de antemão, preparou para que andássemos nela hoje, aqui no Itaim. Que assim seja, em nome dEle, para a glória dEle. Amém.